Bom dia a todos! Hoje nós vamos ver as regiões brasileiras. Então, elas estão aqui. Vocês podem perceber, nós temos 5 regiões brasileiras. Não foi sempre assim. Então, vocês viram no vídeo da semana passada do Centro de Mídias do Estado de São Paulo, que a gente já teve 7 regiões brasileiras, a gente já teve 4 regiões brasileiras, já tivemos 5 outras regiões brasileiras. Então, a gente está falando aqui das regiões brasileiras de acordo com o IBGE, tá? Que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Isso é importante porque a gente tem outros tipos de divisões de regiões brasileiras. Nesse caso aqui, a gente vai ter 5 regiões brasileiras com um critério geográfico, ou seja, de acordo com a Rosa dos Ventos. Então, é como se a gente colocasse uma Rosa dos Ventos no centro do Brasil, e aí aqueles estados que estão mais ao norte são da região norte, aqueles estados que estão mais ao sul são da região sul, e assim sucessivamente. Então, hoje nós temos 5 regiões brasileiras: norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Eu vou mostrar para vocês as regiões brasileiras e aí eu quero mostrar para vocês também os estados que fazem parte dessas regiões brasileiras e algumas características básicas. Eu gostaria muito de mostrar todas as regiões brasileiras como eu faço em sala de aula normal, com vídeos, com fotos, mas isso não vai ser possível. Numa outra aula que eu vou liberar para vocês, vocês vão ver um pouco das características naturais. Mas neste momento, né, a gente vai mostrar só os básicos, os estados e um pouco da sua distribuição, tá bom? Então, começando pela região norte. Essa é uma região brasileira da qual eu nunca fui, ainda pretendo ir. Então, aqui está o Brasil, tá? A gente tem aqui o Brasil. Essa é a posição da região norte no Brasil, tá? E aqui estão os estados da região norte. Então, temos Tocantins, a capital de Tocantins, Palmas. Depois Pará, a capital Belém. Amapá, a capital Macapá. Roraima, a capital Boa Vista. Amazonas, o maior estado brasileiro, a capital Manaus. Rondônia, sua capital Porto Velho. E o Acre, para quem diz que o Acre não existe, existe sim, Rio Branco. Então, essa é a maior região brasileira que nós temos. Ela é cortada pela linha do Equador. Isso faz com que nós temos, em sua maior parte, clima quente, tá certo? Nós temos muitos países que fazem fronteira com o Brasil na região norte, tá? A gente vai ter uma parte do Oceano Atlântico aqui, é uma região de floresta amazônica, essa área da nossa fronteira tem muitos lugares que não são habitados, então fica de difícil fiscalização, tá? E em alguns lugares nós temos cidades que vão fazer de fronteira com outros países também, tá? Então essa aqui é a região norte. Aí nós vamos passar para a região centro-oeste, que é, no mapinha, vocês podem perceber, é a região que fica no meio do Brasil, por isso que ele tem o nome de centro-oeste. É uma região que não pega o mar, não tem divisa com o mar, então ela está no meio do nosso continente da América do Sul, tá? Então fazem parte 3 estados e o Distrito Federal. Mato Grosso, com a capital Cuiabá, Mato Grosso do Sul, com a capital Campo Grande, Goiás, com a capital Goiânia, e o Distrito Federal, onde fica a capital do nosso país, Brasília. Tá? Lembrando que o Distrito Federal só foi para o estado de Goiás após 1960, quando teve a inauguração de Brasília. Antes disso, o Distrito Federal ficava no estado do Rio de Janeiro. Tá? Então, a gente pode perceber que tem países também que fazem fronteira. A gente vai ter aqui o Paraguai e a Bolívia, tá? É uma fronteira que também tem áreas que são habitadas, principalmente aqui em Mato Grosso do Sul, mas que áreas que não são habitadas aqui com Mato Grosso, tá? Então, a gente vai ter a região do centro-oeste, ok? Ele está entre
o Equador e o Trópico de Capricórnio. Então nós estamos falando de uma região aí que tem predomínio de clima quente. A gente vai estudar biomas brasileiros e aí a gente vai ver as paisagens naturais também desta região. No caso do Centro-Oeste, eu já tive o prazer de conhecer Brasília, a capital do nosso país. Também já fui para o estado de Mato Grosso, já fui para o estado de Mato Grosso do Sul, já fui para o estado de Goiás. Se der certo, vou fazer algumas fotos para vocês. Essa aqui é a região do Sudeste. Ela está localizada entre o leste e o sul do nosso país. Essa é a posição geográfica. A gente vai ter uma área em que vai ter o litoral, né? Então, essa área tem muito petróleo, por exemplo. A gente está falando aí de áreas grandes, economicamente ativas. A região do Sudeste não está em contato com outros países, então a gente só vai ter a fronteira com o mar, com o Oceano Atlântico. Então, fazem 4 estados, fazem parte do Sudeste. São Paulo com a capital São Paulo, Minas Gerais com a capital Belo Horizonte, Espírito Santo com a capital Vitória, Rio de Janeiro com a capital do Rio de Janeiro. Também temos a linha do Trópico de Capricórnio, cortando o Sudeste, faz com que a gente tenha predomínio de climas quentes. Em alguns lugares específicos, principalmente mais ao sul aqui, a gente vai ter climas mais frios, porque vão estar abaixo do Trópico de Capricórnio. Temos alguns outros fatores que determinam os climas dessa região, como as altitudes, que também vai ter características de climas mais frios. Então, a gente vai ter a nossa região, que é a região Sudeste, porque nós estamos no estado de São Paulo. Já tive o prazer de conhecer alguns lugares de Minas Gerais e alguns lugares do Rio de Janeiro. Nunca fui para o Espírito Santo. É um lugar também que eu tenho muita vontade de conhecer. Então, a gente está falando aqui da nossa região brasileira e a gente vai estudar mais especificamente o Sudeste, porque é aonde nós estamos. Mesmo assim, se tudo der certo e correr bem, a gente vai conseguir ver algumas características das outras regiões brasileiras, tá? Não como na aula presencial, mas quero mostrar para vocês por fotos, por vídeos, algumas outras características e as paisagens das regiões brasileiras. Aí nós vamos ter a região Sul. A região Sul, vocês podem perceber aqui no mapinha, é a porção mais ao sul do Brasil. Por isso que ela é da região Sul. Fazem parte 3 estados: Paraná, com a capital Curitiba, Santa Catarina, com a capital Florianópolis. Percebam que Florianópolis é uma ilha. Ilha é uma porção de terra cercada inteira por mar. Então, Florianópolis está descolado do continente, é uma ilha. A gente vai ter o Rio Grande do Sul com a capital Porto Alegre. É uma região em que está abaixo, a maior parte das terras está abaixo do Trópico de Capricórnio, faz com que as temperaturas sejam mais frias, principalmente no inverno. Então, se você quiser conhecer neve um dia no Brasil, tem que ir para as altas altitudes, as áreas de serra desses 3 estados, sempre tem nevado na região sul. É uma área de fronteira importante. A gente vai ter o Paraguai, a Argentina e o Uruguai. É importante porque ela é muito habitada. A gente tem grandes cidades, tanto com o Brasil, com os outros países. Inclusive, algumas cidades a gente considera gêmea. Significa que ela só está dividida, a cidade só está dividida com a fronteira, porque se não tivesse a linha de fronteira, ela seria uma única cidade. Isso vai acontecer nos estados do Paraná, isso vai acontecer em Santa Catarina, isso vai acontecer no Rio Grande do Sul. Então, é uma fronteira muito importante para nós economicamente, porque é onde a gente vai ter a maior parte de trocas comerciais entre esses 3 estados e os 3 países. Então, a gente vai ter aqui uma área importante economicamente e essa área de litoral aqui também, com muitas praias, né, e muitos portos, tá? A região sul é a segunda mais rica em relação à economia. A primeira é o Sudeste. E aí a gente vai ter o Nordeste.
né? Aqui está o Nordeste, ele está entre o Leste e o Norte, por isso que ele chama Nordeste. É uma área grande de litoral, vão ter muitos quilômetros de praia aí. Os europeus gostam bastante de vir nessa região, porque nós temos praias paradisíacas. Então a gente vai ter vários estados, a gente tem uma grande região aqui. Então a gente vai ter o Maranhão com a capital São Luís, Piauí com a capital Teresina. Teresina é a única capital do Nordeste que não está no litoral. Litoral é esta faixa aqui de terra em contato com o mar. Então Teresina não está próximo do mar, então, portanto, está no interior. A gente tem Ceará com a capital Fortaleza, Rio Grande do Norte com a capital Natal, Paraíba com a capital João Pessoa, Pernambuco com a capital Recife, Alagoas com a capital de Maceió, Sergipe com a capital Aracaju e Bahia com a sua capital Salvador. Aqui também já tive o privilégio de ir para alguns lugares, como a Bahia, como Sergipe, como a Paraíba. Tem muitos outros lugares que eu tenho vontade de conhecer. Aqui no Sul também já tive o prazer de ir para o Paraná. Conheço um lugarzinho só de Santa Catarina. Não conheço o Rio Grande do Sul. Também tenho muita vontade de ir, porque o Brasil é um lugar muito grande. A gente tem imensas paisagens, inúmeros lugares para se visitar. Então, eu tenho muita vontade de conhecer o Brasil. Como vocês puderam perceber, nós temos grandes regiões brasileiras, certo? Nos próximos vídeos, a gente vai ver um pouco das características de cada região brasileira, mais especificamente do Sudeste. E aí, a atividade que eu vou passar é para pesquisar essas características, que eu vou explicar num outro vídeo.